noite, comunidade do MCC. Estamos de volta para o nosso segundo dia de workshop, O Mundo Chamado Condomínios, nossa quinta temporada, a última desse ano. E é um prazer estar aqui com você de novo para falar de um tema que a gente é apaixonado, que é condomínios. Ontem nós estivemos aqui recebendo Júnior Cordeiro de Amorim, que falou conosco sobre a profissionalização dentro desse mercado como um pilar primordial, o primeiro pilar. Sem se profissionalizar, ninguém consegue atender condomínio nenhum. Hoje em dia, a gente sempre fala aqui que para trabalhar na área condominial não é mais permitido amadorismo. Então, a profissionalização, nós entendemos que ele é um primeiro pilar, não só o mais importante, como essencial para que nós possamos ter uma vida saudável dentro de condomínios. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, você que já está ao vivo comigo aqui assistindo, eu quero te pedir para você encaminhar esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. Não só agora quando a gente estiver ao vivo, você vai botar aqui na setinha que fica aqui embaixo, ó, para você mandar para as pessoas conhecerem esse tema, mas também depois, pega esse vídeo, a gente sobe ele para a plataforma, tanto aqui quanto no Mundo Chamado Condomínios. Você coloca lá e manda para as pessoas, porque hoje nós vamos falar do segundo pilar, e esse pilar, gente, ele é fundamental também para que o condomínio ele possa subsistir. Por quê? Vamos falar de engajamento, e dentro desse pilar nós escolhemos falar para você, condômino, o quão importante é a sua participação nas decisões deliberativas. Em condomínio, via de regra, a gente vê alguns cargos comuns, como os de conselheiros e o de síndico, seja ele orgânico, morador ou profissional. Mas também é muito importante que você, condômino, participe das decisões deliberativas do condomínio, porque no final das contas é você que comparece em assembleia para então, junto com o corpo diretivo, tomar as principais decisões da comunidade, certo? E aí, antes de eu chamar aqui a nossa convidada de hoje, que eu tenho a honra de receber, ela é colunista aqui conosco no canal do Mundo Chamado Condomínios, eu quero te dizer que amanhã nós vamos estar falando sobre planejamento, recebendo a Paula Cordeiro, que também é síndica profissional. Na quarta-feira nós vamos falar com a Marina Moreno, que é especialista em finanças, e a gente entende que esse também é um pilar primordial. Na quinta-feira nós vamos receber a Monalisa Stocco, síndica profissional também, que vai falar conosco sobre registros, e na sexta-feira vamos eu e minha fiel escudeira Luciene fazer o encerramento dessa nossa jornada que começou ontem de 6 dias para falar com vocês sobre inovação e tecnologia. Para você que chegou aqui agora, não teve a oportunidade de participar conosco ontem, não fique preocupado, que você não perdeu nada. É claro que se tivesse participado conosco, a gente tinha aquele aconchego de estar aqui ao vivo falando e você aí recebendo as informações. Mas o vídeo de ontem está na plataforma e você pode pegar ele na íntegra, tá? Para entender um pouco mais sobre profissionalismo, e nós demos algumas dicas sobre como conciliar o profissionalismo, como você pode se preparar para atuar e algumas novas tendências dentro da área condominial. Eu vou fazer os convites aqui para as nossas convidadas. Quem já entrou? Todas duas entraram. Boa noite, meninas! Boa noite! Estão me ouvindo bem? Estamos. Eu estava falando aqui com o pessoal que ontem a gente falou de um tema muito interessante, que foi o primeiro pilar que nós elegemos, que é o profissionalismo. E aí hoje nós vamos falar de um outro tema que ele também é de extrema importância, que é o engajamento dos condôminos nas decisões deliberativas. E nada melhor do que trazer a Aline, que trabalha diretamente com treinamento de pessoas, né, que serve ali a condomínios diariamente, tem uma empresa de facilities, né, Aline? Também trabalha dentro de uma administradora, trazendo treinamentos, a equipe capacitando pessoas. Então, ela vai poder te contribuir muito com a nossa jornada de hoje, que é falar sobre como trazer uma comunidade condominial para dentro da sua gestão e ter o apoio dela no máximo que você puder, para você encontrar as melhores soluções para dentro da sua comunidade. Lu, vou deixar você aqui
dar uma boa noite para o pessoal, que eu já vou separando as nossas perguntinhas aqui. E depois, Aline, a palavra está com você. A gente gostaria que você pudesse se apresentar, porque temos novos, né, integrantes aqui no MCC. Desde que as colunistas vieram para cá, nós temos mais seguidores, graças a Deus. Muita gente nova aqui, compartilhando também conceitos e práticas que refletem em qualidade de vida e valorização patrimonial. E aí é um prazer te ter e eu quero que você possa se apresentar, ter essa oportunidade para se apresentar também. Lu, a palavra está com você. Boa noite, Aline. É um prazer de estar com você aqui neste dia para a gente conversar sobre engajamento. Boa noite, Rebeca. Boa noite o público, né, que nos acompanha, que assiste nossas lives, que assiste nossos workshop, né? E para quem não me conhece, está novato aqui, passando por aqui, eu sou a Luciene, sou fundadora da comunidade UNCC, junto com a doutora Rebeca. Sou especialista na gestão condominial, já estou nessa área já há 11 anos, trabalho com mentoria para profissionais da área condominial e é isso aí. Eu vou passar a vez para a Aline para ela se apresentar. É todo seu canal, Aline. Boa noite, doutora Rebeca. Boa noite, Luciene. Boa noite a essa audiência linda do Instagram, essa comunidade tão importante que tem marcado presença e feito diferença no mercado captado, no cenário captado em relação ao segmento condominial. Meu nome é Aline Barreira, eu trabalho no segmento condominial já há cerca de 11 anos. Estou começando ainda, tenho aprendido muito nessa comunidade, a qual eu me criei, tenho me alicerçado, inclusive, né? E tenho trabalhado junto às figuras que encenam esse segmento condominial aqui no estado, para trazer mais dinamismo, para a gente provocar mais atuação do público captado em relação à realidade do condomínio. E tem uma coisa que não para de crescer nas metrópoles, inclusive em zonas mais afastadas, a gente tem percebido, são as construções de condomínios, sejam eles residenciais, comerciais e logísticos, como foi muito bem mencionado pela doutora Rebeca ontem. Inclusive, eu queria até, no momento que a gente estiver falando sobre isso aqui, puxar uma pontinha sobre isso, tá? E hoje nós vamos discutir sobre esse pilar importantíssimo no segmento condominial, que é o engajamento, para a gente trocar aqui essa ideia sobre o que o público entende. Inclusive, doutora Rebeca, eles podem mandar as perguntas aqui nos comentários, podem fazer endosos, adicionar as nossas respostas também, e a participação do público é sempre muito bem-vinda. E o propósito principal aqui dessa conversa é, além de fomentar sobre esse mercado, é também a gente trazer luz para esses temas que ajudam a facilitar quem está atuando dentro do mercado condominial. Beleza, isso mesmo. Aline, eu acho que o seu volume está um pouquinho baixo. Se você conseguir regular sem te atrapalhar para ele aumentar um pouquinho, e o da Lu está um pouquinho alto, se você conseguir abaixar um pouquinho, porque eu vejo o retorno da Lu e a Aline está um pouquinho afastada. Mas acho que o pessoal... Melhorou? Melhorou. Melhorou o meu? Para mim aqui melhorou. Mas eu acho que o pessoal está entendendo perfeitamente, porque eu já vi aqui um joinha, já vi muita gente participando. Aline, você falou muito bem sobre a gente se colocar dentro do mercado, principalmente nas zonas afastadas, né? Onde a gente tem percebido, de fato, esse crescimento de condomínios, de todas as suas modalidades, como eu falei ontem. Eu até brinquei, né? Que condomínio, há pouco tempo atrás, era o filho feio, e hoje em dia as pessoas enxergam um mercado promissor. Eu digo também que é um mercado milionário, porque condomínios, ele não envolve simplesmente a edificação, são diversos profissionais e diversas áreas que são afetas a condomínio, que alimentam e retroalimentam uma comunidade condominial. E hoje as pessoas têm começado a perceber que elas podem fazer bons negócios dentro de condomínio. Mas, como todo mercado que está em ascensão, tem muita coisa boa e tem muita coisa que precisa melhorar. Não vou dizer ruim, mas que precisa
melhorar para que as comunidades, sejam elas residenciais, comerciais, mistas, shopping, associações, enfim, qualquer que seja a finalidade delas, né, a destinação final dela, para o propósito que ela foi criada, elas possam estar devolvendo aos coproprietários, né, que são os seus donos ali, uma qualidade, uma efetiva valorização, porque a gente sabe que existem os investidores, mas sabe também que existem aquelas pessoas que pegam todas as suas economias, seja para investir num ambiente em que ela vai trabalhar, como uma sala comercial, uma loja, ou seja também para residir, principalmente o grande sonho da casa própria, né? Então é um mercado promissor, mas é um mercado que merece crescer com cuidado e com carinho. E aí, o tema central do nosso workshop esse ano, né, é sobre a era 4.0. A gente tem falado muito sobre tecnologia. Nós que trabalhamos em condomínios temos sido afetados diretamente com essa tecnologia. Muitas vezes ela vem de uma forma saudável, mas muitas vezes ela deixa a desejar, até por falta de conhecimento do próprio mercado. E aí, Aline, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Considerando hoje que a gente já tem a IA, a gente tem aplicativos, a gente tem de comunicação como o WhatsApp e outras plataformas similares, a gente tem as redes sociais que também são canais de comunicação e de informação, a gente tem os próprios aplicativos das administradoras que melhoraram muito a devolutiva das informações ao longo do tempo, seja financeira ou seja do dia a dia, através dos seus aplicativos. Se você está em casa, você consegue acessar um balancete ou ver um comunicado, ou até mesmo ter acesso ao documento ali, convenção, regimento, as datas que foi deliberado ao longo dos anos. Melhorou-se muito a questão do armazenamento de informação. E ainda assim, a gente vê uma escassez nas assembleias de participação e engajamento da própria comunidade nas decisões deliberativas. Então, por que você que trabalha com muita gente, treinando muita gente, capacitando essas pessoas para atender o público final, por que você acha que esse público final ainda não consegue acompanhar essa evolução e ter consciência do seu papel dentro de um condomínio, seja na própria assembleia, como eu falei, ou seja no cotidiano da comunidade? Bom, a sua pergunta, ela abrange vários pontos. Primeiro, melhorou um pouquinho o áudio? Melhorou, para mim melhorou. Certo. A pergunta abrange vários pontos importantes em relação ao engajamento. Antes de a gente adentrar mais a fundo acerca do propósito do tema e dessa pergunta específica, eu queria destacar aqui o significado, etimologicamente, da palavra engajamento. É uma palavrinha que na raiz dela, vem do francês. E a palavra engajamento significa, na sua raiz, comprometimento. Olha que interessante, né? Então, quando a gente fala assim, engajar o público, engajar minha audiência do Instagram, uma comunidade condominial engajada, é uma comunidade ou público que esteja comprometido com aquele fim específico que foi proposto, tá? Então, quando você me pergunta assim, com tanta tecnologia disponível, com tanto recurso, tanto material que está aí no mercado para facilitar a participação das pessoas e provocar esse engajamento, por que as pessoas ainda não participam? Eu não tenho um estudo elaborado sobre isso ainda, mas eu suspeito que as pessoas, os condôminos, os inquilinos, os moradores de um ambiente condominial, de uma região condominial, enfim, ainda não estejam necessariamente engajados ou com um nível de engajamento mais alto, ou de comprometimento mais alto, porque, naturalmente, a senhora que é doutora, atua na esfera jurídica, sabe que as pessoas acordam quando elas são provocadas financeiramente, quando sentem um impacto sobre a região do seu conforto, né? Então, enquanto os condôminos não são provocados nesse sentido, eles não acordam ou não entendem ou não percebem, não assinam para a importância de estarem comprometidos com a sua própria comunidade, tá? Bom, aí a gente tem a parte da tecnologia
tecnologia que também foi mencionada. Primeiro, eu queria destacar que quando a gente fala de era 4.0, quando a gente fala da palavra tecnologia, não está falando só do que é contemporâneo, né? Porque a palavra também tecnologia significa técnica. Ela significa que algo recebeu foi estabelecido uma série de processos e foi entendido que seguindo esses processos você consegue alcançar um determinado resultado. Mas quando a gente está falando aqui nesse cenário de tecnologia, estamos falando desses recursos que facilitam a presença de todos os atores envolvidos na existência do condomínio. Então vamos começar pelos condôminos, que é o nosso ponto principal aqui. Fica uma responsabilidade gigante para as administradoras e para os gestores de condomínios e para aqueles que têm trabalhado na instrumentalização da comunicação dentro da área condominial, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Estamos facilitando a comunicação produzindo vídeos, porque às vezes as pessoas não têm tempo de ler. Então, fica uma responsabilidade para nós gigante de conseguir provocar o envolvimento ou o engajamento dessas pessoas a partir de uma comunicação mais assertiva e de fácil compreensão, doutora Rebeca. Então, um dos pilares que eu entendo dentro desse tema engajamento é a comunicação mais assertiva e facilitada para provocar esse engajamento. Talvez, isso é uma suspeita, como eu falei, não tem estudo elaborado ainda, mas talvez o motivo do baixo engajamento do público esteja relacionado à dificuldade de acesso ao entendimento e compreensão de como essas tecnologias funcionam. Né? Para mim, para você, para a Luciene, para a Marina, para a Paula Ponteiro, para a Cris, a Cris profissional, para a Fran, que também, todas essas pessoas que fazem parte da comunidade, para nós é uma linguagem muito comum usar as redes sociais, é uma linguagem muito comum, um acesso muito comum, fazer um primeiro acesso com um login num aplicativo. A gente usa banco todo dia, a gente usa Instagram todo dia, a gente usa essa rede todos os dias de comunicação e de tecnologia. Mas o condômino que está lá na ponta, às vezes é alguém que seja alfabetizado e para ele é difícil fazer um login no aplicativo. Mas ele tem um apartamento. Mas a gente está atuando aqui com vários cenários, com várias realidades sociais. Inclusive, nós que estamos aqui atuando no estado Capixaba, sabemos que aqui no estado do Espírito Santo nós temos um alto nível, um alto número de condomínios que nasceram por programas populares do governo. Né? E quem são essas pessoas? São aquelas pessoas de baixo acesso à informação mais elaborada. Então, a comunicação nossa com eles tem que ser uma comunicação mais facilitada, que eles consigam entender melhor. Tá? E aí, puxando uma pontinha aqui, dentro dessa parte da comunicação assertiva, transparente e facilitada para essas pessoas, porque elas são o maior número de condôminos, né? Puxando essa pontinha, nós que estamos aqui com esse plano e projeto de levar conhecimento às pessoas, precisamos entender que essa é a maior fatia do nosso mercado. O maior número de pessoas são essas pessoas de baixa instrução técnica. Então, a gente precisa entender que a gente está falando para eles. E a gente tem que falar de um jeito que eles entendam. Talvez a nossa forma de falar esteja muito gourmetizada. E aí eles não estão entendendo como isso funciona. E tem que ter paciência, porque a educação funciona dessa forma. Paciência. É verdade. Então o que você falou, talvez assim, é a falta da comunicação clara que as pessoas não conseguem fazer esse engajamento. Exatamente. Porque, olha só, como a doutora Rebeca mencionou, hoje a minha empresa ela é uma empresa que tem vários serviços, dentro dela vários, tem mais de 2, então são vários, né? Mas esse ano de 2024, mais da metade do ano para frente e também um pedacinho de 2025, nós estamos empenhados na empresa a atender um projeto específico, que eu já disse com vocês isso, né? E é um projeto particular que envolve mão de obra para empresas, condomínios, enfim, locação de mão de obra. E aí a gente lida diretamente com o funcionário. O funcionário com quem eu lido, com quem eu trabalho,
vezes a gente acha muito óbvio a forma como você tem que acessar, fazer o primeiro login no aplicativo. Para mim e para vocês, é muito fácil, a gente mexe nisso todo dia. Mas eu percebi nos últimos 45 dias que nós implantamos um novo sistema de recebimento de benefícios e pagamentos. E existem pessoas que estão lá no condomínio, participam da Assembleia, às vezes estão até eleitas como conselheiros. Aquela pessoa que vai lá e vota em você, que indica o seu serviço no condomínio, mal é letrada. Mal está alfabetizada. Essa é uma realidade com a qual eu me deparei, passo os senhores, essa audiência. Eu achei que eu fosse uma pessoa que estivesse muito antenada em relação à educação, mas o que os livros nos dizem, diz uma parte. Na realidade, a teoria é outra, como diz o ditado. Né? Então, essa dificuldade, na verdade, não parte só dos moradores, né? Até os profissionais também têm essa dificuldade, exatamente, né? Recentemente, nós mesmos participamos do evento, fala muito sobre recursos tecnológicos e modernos para facilitar a comunicação, para facilitar a produção de conteúdo, porque foi isso, né? A produção de conteúdo. Aí eu fico me perguntando, até que ponto é tão importante eu produzir muito e não me preocupar tanto com ser entendido? Então, nesse ponto do engajamento, eu gostaria de despertar, provocar esse pensamento em nós que estamos aqui envolvidos sobre a importância de a gente se fazer entendido pelo público que está lá na ponta, né? Às vezes o nicho que você se identificou dentro do segmento condominial não é para atender pessoas que têm menos acesso a informações mais técnicas. Tudo bem, não tem problema. Mas a gente precisa entender também que algumas pessoas que às vezes têm um pouco mais de acesso à informação, um pouco mais de facilidade para compreender as coisas, elas também, às vezes, não têm muito tempo para coisas muito complexas, textos muito longos. Eu não abro mão, é claro, de uma avaliação mais profunda, uma análise mais profunda. A gente precisa entender também o quê? E eu preciso engajar, eu preciso provocar o que diz na psicologia que ninguém motiva ninguém, né? Você estimula. Diz, né? Mas eu não sou psicóloga. Você precisa estimular o engajamento. Então, primeiro a gente precisa entender que a primeira comunicação com esse público tem que ser mais facilitada para eu provocar a atenção desse público. Mesmo para um nicho de atendimento muito mais específico ou mais gourmetizado, que a gente já está acostumado a falar. Tá? Perfeito. E Aline, pegando um gancho do que você falou aí, eu percebo então assim, a sua visão, boa parte dela, não é absoluta, mas boa parte dessa falta de engajamento e leia-se comprometimento, de envolvimento ali com a sua realidade, vem da falha na comunicação. E aí, foi isso que você, né, passou para nós. E aí, você falando me deu um seguinte despertar. Sobre dois pontos que... Um é até meu ponto de crítica constante, que é a utilização dos grupos de WhatsApp em condomínio. Primeiro que, antes de eu falar sobre isso, eu queria assim, tempo hoje em dia é dinheiro. Né? A gente está numa era, a era 4.0, ela tem muita tecnologia e escassez de tempo. Né? A gente tem uma escassez de tempo. Parece que quanto mais a gente tem capacidade de produção, menos tempo a gente tem. Era para ser o contrário, né? Quanto maior a capacidade de produção, mais livre era para a gente ser. Mas a gente se sente assim. E se a gente senta 5 minutos para tomar um café com tranquilidade, a grande maioria já começa a se sentir um pouco incomodada. Eu tenho que estar faltando alguma coisa, tenho que estar fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E aí, por conta dessa falta de tempo, a gente tem tido tendência a ler menos. Então, eu acredito que quando vem ali tanto dentro desses diversos públicos, tanto desde o iletrado ao mediano, aquele que domina bem outras matérias, a gente tem uma dificuldade de afinidade com a leitura e, consequentemente, a interpretação. Então, talvez, que veria aqui na nossa segunda pergunta, né? Como estimular e engajar os condôminos de forma mais eficiente? Talvez pequenos vídeos, pequenos demonstrativos,
pequenas apresentações em assembleias de PowerPoint que deixa a assembleia mais leve, mais tranquila, sem ser aquela apresentação que tem 300 coisas escritas e você não vai direto ao ponto, né? Melhorar ali a sua linguagem, envolver, trazer aquele público ali para tirar ele, principalmente porque assembleias, a grande maioria, são à noite, então as pessoas já estão cansadas, né, para raciocinar, para pensar. Então eu penso que melhorar a forma de trazer isso ao público talvez seria uma ideia da gente qualificar essa comunicação e aproveitar desses recursos tecnológicos que estão a nosso favor. E você falando, me deu uma visão que eu acredito que possa ser melhorada, e eu até vou estudar algo para trazer para os meus clientes. Eu tenho uma crítica muito forte, como eu falei, aos grupos de WhatsApp em condomínio, porque aquilo que era para ser bom, muitas vezes se torna um conflito muito grande. E aí a sua fala me fez refletir o seguinte: talvez se torne um conflito muito grande, onde as pessoas não sabem usar e vão ali para os aplicativos de mensagem se expressar, porque talvez elas não tenham durante muito tempo sido ouvidas. E aí elas encontraram um recurso que elas falam que elas querem na hora que elas querem e elas acreditam que elas estão sendo ouvidas. Então, talvez colocar o seu condômino no centro da importância que ele tem, você como síndico, eu como advogada, Luciene como gestora, né? As administradoras ali também como gestoras, né? Talvez a gente colocar aquele condômino para que ele possa se sentir recebido, ouvido, talvez diminua esse reflexo da atitude dele, da falta, né? E aí agora me pensei, eu já tenho um dever de casa para fazer. Chamar meus síndicos e ver uma conversa. Como que está a sua comunidade? Ela está sendo ouvida? Você está tendo tempo de ouvir a sua comunidade? Porque com esse excesso de... Se você está trazendo a informação numa linguagem correta, porque se você está trazendo numa linguagem correta, não era para estar esse excesso de mensagens neste tom, indo para esse caminho, né? Melhorar uma comunicação aí. E aí traz a possibilidade desse público começar a se enxergar melhor e até mesmo se sentir importante, se sentir, olha, eu realmente preciso participar porque é meu patrimônio, né? Essa seria uma reflexão que eu faria em cima da sua fala aí. Além de melhorar essa comunicação hoje, o que você acredita que seria importante para toda a equipe de gestão trazer para o condomínio para que ele se sinta parte, agente importante, além da comunicação, tá? Nas deliberações condominiais. Bom, a gente precisa fazer com que... Tem quando a gente trabalha com vendas, vou abrir um leque aqui, um parênteses. Quando a gente trabalha com vendas, boa parte das técnicas de vendas que são ensinadas, entre elas, a que me chama mais atenção, fala sobre a identificação social do seu cliente em potencial com o produto que você está vendendo, tá? Então, eu entendo que você trazer um tema para uma assembleia, por exemplo, vou usar o argumento da assembleia, tá? Porque eu entendo que o maior termômetro de um gestor de condomínio, seja ele administrador, síndico, enfim, o maior termômetro dele para medir a temperatura do engajamento é a participação mais eficiente dos condôminos na assembleia, tá? Então, isso é uma constatação que eu tenho, acredito que vocês não devam pensar muito diferente disso. Bom, se é importante para mim trazer o condômino à assembleia, eu não posso usar a assembleia como palco de apresentação de temas deliberadamente polêmicos só para, vou provocar, porque eu já ouvi várias vezes assim, quero trazer o povo para a assembleia e coloco no edital um item que chame taxa extra, aí vem todo mundo. Olha que tipo de reação você está provocando no seu público. Tem que trazer, porque eles se identificam com a taxa extra. Que tipo de identificação, ou cota extra? Que tipo de identificação isso traz para eles? Dívida, né? Mais uma despesa. Ninguém quer dívida, ninguém quer mais despesa. A gente quer ganhar, a gente não quer tirar do bolso, tá? Então, se eu trago pautas para a Assembleia que provoquem naquela comunidade temas que
causam a sensação de pertencimento ao condômino àquela comunidade, eu trago eles para mim. E como é que isso é feito? Como que eu trago essas pessoas para mim? Como que eu trago elas para a Assembleia? Fazendo com que elas se identifiquem com o tema que está sendo discutido. E como elas se identificam com isso? Porque a identificação social delas em relação ao tema, né? Em relação à Assembleia, o que vai ser discutido. Tem que ser temas que façam parte do cotidiano real e visível dos condôminos. Mas, Aline, vamos pegar um tema aqui que nem sempre provoca tanto. Eu tenho certeza que se você chamar um tema de reforma de fachada, por exemplo, que é um dos mais caros que envolvem condomínio, que é a reforma da fachada, você só consegue trazer o pessoal para a Assembleia se você colocar no edital o que tem uma taxa extra, que vai ser de 36, 48 parcelas. Tá? E se você coloca dessa forma no edital, você provar, porque as pessoas não querem aprovar. Por que elas não querem aprovar? Porque elas não entenderam ainda que é delas aquilo ali e que se não fizer, causa prejuízo patrimonial, prejuízo financeiro. E como é que eu faço elas entenderem que é importante para elas? Fazendo com toda o Clevi se manifestando aí, ó, reforma de tem jabá, Clevi. Um pequeno jabá. Um pequeno jabá. Tá certo. Tem que aproveitar as oportunidades, viu, Clevi? Isso aí. Bom, aí o que acontece, Rebeca, Luciene? Como que o condômino vai entender que a reforma da fachada é um item obrigatório naquela manutenção e eu só deixo para falar isso dentro do condomínio sobre isso de 6 em 6 anos? Como que ele vai entender que pintar a fachada do condomínio é um item obrigatório de segurança, porque não é só pintura. O Clevi aí pode endossar a minha fala ou corrigir. Pintar a fachada é o último item de todos. Antes disso, você tem que tratar as fissuras, você tem que tratar ferragem, você tem que tampar buraco, às vezes você tem que reformar uma parede inteira, consertar mofo, infiltração. Depois que você conserta isso tudo, vem a tinta. E a gente cai no erro de colocar num edital, às vezes, que é só reforma da fachada. Não, é um tratamento da estrutura física do prédio. Tá? É que nem o tema de segurança, né? O tema de segurança também é a mesma polêmica. Não vou gastar dinheiro com segurança, mas assim, você não provoca, né, a questão da segurança. O que vai ser bom para eles? As vantagens de ter um condomínio bem, né, segurado, né, com proteções, na portaria, né, hoje em dia, a tecnologia, para uma pessoa, você quiser implantar no condomínio, você entrar no condomínio é maior dificuldade e tal. Então, assim, você tem que levar isso, o patrimônio dele, o que vai levar de vantagem naquela despesa, naquele gasto. Ou de desvantagem, né? Ou de desvantagem. Se não fizer, ou de desvantagem. Desvantagem. Pensando nisso, puxando aqui, a nossa segunda seria, quais seriam, então, as estratégias para a gente poder trazer isso daí? Pensando em tudo que você falou, Aline, eu vejo uma seguinte estratégia. O síndico, junto com os seus conselheiros, né, que são ali seus ajudantes, né, diretos, virem ao longo do tempo trazendo para a comunidade condominial informações. Então, se daqui a 6 anos você vai ter ali o tratamento da fachada, não vou mais usar esse nome reforma de fachada. Agora eu já peguei outra palavra aqui, outro dever de casa. O tratamento da fachada, se ele vir entendendo que o patrimônio dele, enquanto o IPTU dele aumenta, ele tá, mesmo que o IPTU dele aumente, o patrimônio dele está decaindo financeiramente, porque o condomínio dele está caindo aos pedaços, está desvalorizando. Se você vir trazendo isso para ele, é importante. Se você vem mostrando ali o que está no manual da construção, o que a construtora entregou, o que de tempos em tempos precisa efetivamente ser feito, as manutenções preventivas, o que já foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, quais foram as consequências de não terem sido feitas, em que circunstâncias o condomínio está naquele momento. Se você vir trazendo essas informações, e aí a gente volta para o que a gente falou no início, né? Melhorando a sua comunicação. Quando você traz uma assembleia
nos dá a entender que vão existir aqueles que preferem se abster ou se ausentar, até vão chegar lá em vota, né? Mas há uma possibilidade de você envolver muito mais essa comunidade, né? De você vir ali conscientizando ela de que o patrimônio dela não é só o apartamento ou só a sala dela, né? Mas ou a loja, enfim, que o patrimônio dela é toda a área comum que precisa ser cuidado com tanto carinho e primor como dentro da sua unidade imobiliária, né? Então é bem interessante isso aí que você falou. Quando a Luciane coloca o ponto sobre a segurança, que é também um grande exemplo dentro do nosso segmento, eu puxo não só para os condomínios residenciais. Nós temos aqueles comerciais, e como foi mencionado, logísticos, né, os mistos. O que a gente precisa entender? Porque quem tem um galpão num condomínio logístico, por exemplo, vou só exemplificar aqui, Rebeca, porque às vezes não faz muito parte da realidade de algumas pessoas, né? Sim. Eu vim conhecer condomínio logístico há cerca de 18 meses, 2 anos, né? Eu passava por esses grandes galpões ali no contorno, que você tem aquelas grandes áreas com containers e galpões, enfim, separados por empresas, né? Grandes distribuidores que têm galpões ali, aquilo ali é um condomínio também. E olha a importância de investir em segurança ali, né? Porque se você tem dentro de um condomínio logístico, um galpão de distribuição de produtos eletrônicos, TV, celular, etc. Olha o nível da responsabilidade. Né? E aí aquele gestor está contratando quem para fazer a segurança? Aquele gestor está colocando em pauta a votação para investir na segurança de que forma? Né? Às vezes a gente sabe que a segurança nessas regiões, nesses empreendimentos, tem que ser uma segurança que exige vigilância armada, segurança patrimonial, tá? Que exige uma alta tecnologia, alto investimento em vídeo monitoramento, certo? Em condomínios residenciais e comerciais, a Luciane mencionou, porque calcular o prejuízo, e aí você também menciona sobre ou a possível desvantagem. A gente ainda está saindo no lucro quando o nosso prejuízo é material. Porque se a gente não investe, não votou bem numa assembleia, negligenciou a assembleia uma informação importante sobre o tema que vai ser votado, ou sobre quando é um empreendimento corporativo, às vezes uma reunião de diretoria, né? E aí você tem os participantes daquela decisão ali, membros importantes para votar. Os membros que vão votar naquela decisão nem sempre são as pessoas que estão fisicamente, de modo presencial, no empreendimento o tempo todo. É uma reunião online, como a gente está vendo aqui. Então, se a pauta não é muito bem estabelecida, não é bem colocada, né, para ser deliberada, votada, questionada, você tem um ponto vulnerável. E aí, quando você tem um ponto vulnerável, o seu público que votou naquela pauta, você perde a credibilidade com ele. Perder credibilidade significa, literalmente, perder o engajamento, porque é perder o comprometimento desse público. Tá? Então, em condomínios residenciais, por exemplo, fica aqui, inclusive, a recomendação e o esclarecimento, que eu aproveito para fazer. Né? Serviço de portaria 24 horas não é serviço de segurança do condomínio. Esse é um erro crasso que os condomínios residenciais principalmente cometem. Achar que a portaria 24 horas é um serviço de segurança. O porteiro ele é um controlador de acesso. Ele não pode colocar em risco a integridade física dele para proteger a sua bicicleta que você esqueceu de colocar o cadeado. É verdade. É uma verdade difícil de engolir, mas é uma verdade. Tá? Por que eu digo isso? Porque aí o condômino tem uma bicicleta furtada, etc., e vai reclamar com o porteiro, que na grande maioria das vezes é alguém que recebe metade do que a gente recebe em 15 dias, não estou diminuindo a profissão, mas essa é, infelizmente, a realidade econômica e social do nosso país, e aí quer exigir de um porteiro que se cobre dele esse reembolso por uma bicicleta que custa 5 vezes mais que o salário desse porteiro. Tem respaldo legal? Pode até ter, mas humanamente falando, a Aline aqui, pessoa física agora falando, não me parece muito justo. Então, se você mora em um condomínio que você tem uma incidência muito alta de furtos de bicicleta, por exemplo, é sua obrigação como condômino
se comprometer com o seu condomínio e sugerir ao síndico que ele coloque em pauta um sistema de segurança mais adequado, mais próprio do seu condomínio, seja mais apropriado, melhor dizendo. Tá? A tecnologia junto com o porteiro, né, com o profissional. É aí que entra a tecnologia, né? Exatamente, o recurso. O que eu quero dizer aqui? Eu deixo de ser o porteiro? Não, você não deixa de ser o porteiro, você tem que agregar. Mas é muito caro, então você precisa escolher morar em outro lugar que não um condomínio. A verdade é essa, tá? Então, ali nesse tipo de discurso faz o seu engajamento sair, não tem problema. Aqui a gente só fala a verdade, né? Trabalha com fatos, né? Com realidade. Mas isso que você está falando é muito interessante, da preparação das pessoas que estão ali para não perder a credibilidade, consequentemente, o engajamento. Eu tive uma situação muito peculiar recentemente no escritório a respeito da aprovação de uma locação se tiver algum cliente meu aqui, estamos falando, né, dando exemplos do que vivemos, da locação do terraço para antena, né? Só que ele é um prédio atípico, acabou de ser entregue, empreendimento no período de garantias, sem um habite definitivo, com habite parcial, porque foram entregues em torres. E aí, quando eu trouxe o assunto para o corpo diretivo, tivemos que cancelar 2 vezes a assembleia, porque faltava informação, e eu bati muito nessa tecla. Gente, não adianta eu trazer esse tema para a deliberação, principalmente porque precisa de um quórum qualificado, para a deliberação, se eu não trouxer, basicamente, tudo que esse público que vai aprovar precisa saber. Então, a gente precisa conversar com a parte técnica, precisa conversar com o jurídico, precisa chamar a construtora, para a gente estar munido de informação. Ainda assim, somos seres humanos, podemos falhar, mas a gente tem que trazer o máximo de informação para que a gente não venha perder esse engajamento no futuro, porque, principalmente considerando que naquele caso ali que a gente vai deliberar, precisa de um quórum qualificado de 2/3, se na minha primeira reunião a gente não tem informação e eu não trago esse público para a gente não alcança esse quórum, né? Por mais importante que seja ali a contratação, a gente não alcança esse quórum. E você falou uma parte muito interessante, né? A gente precisa, para trabalhar esse engajamento, também começar a situar os condôminos da realidade em que ele vive, né? A gente vê alguns prédios antigos e alguns clientes falam bem assim, mas meu condomínio não tem nada. Por que eu tenho que pagar uma taxa tão alta? Na verdade, seu condomínio não tem nada, mas tem tudo ao mesmo tempo. Porque ele já é um condomínio antigo, que precisa ser tratado. Então, você trazer essas informações aí para eles poderem entender de fato aonde... Você falou uma frase muito interessante, né? Se você tem que entender se você está apto a morar naquele ambiente também, né? A gente tem que saber onde a gente está colocando o nosso pezinho, porque depois a gente vai participar daquela comunidade ali e vai precisar interagir. E aí, a Lu fez uma observação aqui muito interessante, Aline, e eu queria aproveitar o gancho que você trabalha diretamente com essa questão de preparação de equipes. Eu vejo uma dificuldade muito grande, principalmente quando a gente fala de terceirizada, e não vejo o problema, não vou dizer a palavra problema, mas eu não vejo dificuldade na terceirizada em si, seus funcionários. Eu acho que do próprio condomínio de trazer a informação muito clara. Quando a gente muda o regramento, vou dar o exemplo do regimento interno, e aí as coisas funcionavam de um jeito e passam a funcionar de outro, e aí a Lu citou várias questões aqui, como se comportar com animais, barulhos excessivos, né? Uso das áreas comuns, vaga de estacionamento, forma de acesso, principalmente cadastramento, né? Condomínios clubes, que às vezes você precisa de um grande número de cadastramento de pensadores entrando e saindo. Se o empreendimento é novo, tem mais reformas ainda. A gente traz uma minuta regimental, ela é aprovada, e eu percebo que muitas vezes quem está ali na ponta, que é o porteiro, a SG, o encarregado, o artífice um pouco menos, né? Porque tem alguns serviços específicos, mas enfim, a equipe que está ali, muitas vezes ela falha, não porque ela desconhece o contexto do condomínio, mas porque ela desconhece o que passou a viger dentro daquele condomínio. E aí, como é que você hoje, que trabalha com grandes equipes,
em vários condomínios de todos os esportes, né, tem tentado trabalhar essa conscientização também junto, porque o condomínio é seu cliente. Isso. Ao mesmo tempo que você precisa agradá-lo, trazê-lo para você, mostrar um bom serviço, você também precisa proteger a sua equipe, porque não adianta você estar muito engajada com o seu cliente, condomínio, e não estar engajada com seus clientes internos, que são seus funcionários. Como é que você tem tentado trabalhar essa comunicação e nessa área que a gente falou no início, de que as pessoas não têm tempo, não querem parar para sentar, para te mostrar, para te dizer o que mudou, enfim, não querem facilitar a comunicação, cola simplesmente um cartaz lá e acha que é assim, acabou. Como é que você tem trabalhado isso dentro das suas equipes para que você encontre um equilíbrio entre proteger e agradar? Vou usar a palavra agradar para facilitar para os nossos ouvintes. Agradar o seu cliente, que ele é muito importante, afinal de contas, nós estamos fazendo negócios também em condomínios, e proteger o seu cliente interno que ficou desprotegido pela falta de comunicação do seu cliente, condomínio, no caso. Acho que eu entendeu minha pergunta? Vou responder, e se não alcançar a sua pergunta, pode endossar, tá? Não tem problema não. Eu acredito que essa seja uma das partes mais difíceis do Transverso. Quem trabalha com pessoas e locação de mão de obra, a Fran está aqui online da Admise, né? Ela entende bem dessa parte também. Eu acredito que essa seja a parte mais difícil. E, assim, imediatamente, o que eu consigo identificar como uma solução é você precisa primeiro conhecer o público que você vai atender, o seu cliente, o perfil desse cliente, o perfil do condomínio, entendeu o perfil do condomínio? Então, na hora que eu faço o recrutamento para alocar aquela mão de obra daquela pessoa, eu não coloco uma pessoa, eu coloco uma mão de obra de alguém dentro de um condomínio, dentro de um cliente, dentro de um empreendimento. Quando eu vou alocar aquela mão de obra para aquele empreendimento, eu também preciso analisar se o perfil daquela pessoa, daquele colaborador, porque é um ser humano que está ali com um universo de possibilidades, de perfil psicológico, perfil comportamental, se essa pessoa ela deu match, vai dar match com o meu cliente, com o empreendimento, a corporação, enfim. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um público num determinado condomínio ou num determinado cliente que é formado por pessoas mais idosas, né? São pessoas que vão exigir alguns, que estão me ouvindo direitinho, né? Tá. São pessoas que vão exigir alguém que esteja mais atento, alguém que esteja disponível para auxiliar. Eu não posso escolher uma mão de obra para um condomínio, para um cliente de público idoso, mais idoso, 60 mais, ou alguém que não tenha paciência de lidar com idosos, né? Porque ele vai levar marretada. Desculpa usar o termo mais simples, o funcionário vai levar marretada. Ele precisa se identificar, os perfis precisam se identificar, né? Da mesma maneira, eu não posso colocar, e tem esse tipo de perfil, tá? Eu não posso colocar uma pessoa que tem zero paciência com crianças para atender um cliente ou um condomínio, enfim, um cliente, a grande maioria é cliente mesmo. Eu não posso colocar uma pessoa que não tem paciência com crianças para atender um cliente que tem um alto número de crianças. A gente sabe que criança vai usar o bebedouro da área comum, vai deixar pingar no chão e vai virar uma lama, aquilo ali por causa da poeira. A gente sabe que a criança vai jogar bola na piscina. E aí eu coloco um colaborador que não tem paciência com crianças, quer dizer, ele atua muito bem na área dele, na função dele, ele é um excelente auxiliar de serviços gerais, é um excelente artista, é um ótimo porteiro, mas ele não tem paciência com crianças. Identifiquei isso, que às vezes isso também não é óbvio imediatamente, tá? É na convivência. Identifiquei isso, vi que tem um problema, a pessoa é impaciente com crianças, preciso identificar um outro lugar que eu consiga alocar aquela mão de obra e pego alguém que tenha mais paciência, não que seja permissivo, mas que tenha mais paciência com crianças, alguém que esteja disponível com idosos. Eu tenho um prédio que eu atendo na Mata da Praia,
que aliás é um dos perfis da Mata da Praia, né? Prédios com um público com alto número de idosos, né? Tem muito idoso ali. E aí, acho que só não tem mais idosos que o Parque Moscoso, né? No centro de Vitória. Mas aí, o que acontece? Qual é o perfil ali? A gente tem plataforma de acessibilidade para pessoas cadeirantes ou para pessoas idosas que não conseguem, não têm tanta facilidade de mobilização, né? Eu tenho aqueles idosos que precisam que o porteiro esteja atento, que conheça bem o público, os visitantes, enfim, para autorizar ou não a entrada, que tenha paciência para lidar com as pessoas que são os cuidadores desses idosos, porque eles meio que fazem parte da família também, os cuidadores. E aí eu preciso de alguém que tenha esse perfil. Agora, se eu pego alguém que veio de uma área de um prédio totalmente corporativo, que é só loja ou só sala, que é aquela coisa muito rápida e imediata, muito mecânica, porque geralmente o perfil desses prédios é esse, né? Identifiquei ali, passou o facial, reconheceu, não reconheceu, anota a identidade, e tal. O lojista, porque é um pouco mais pedreira quando é prédio comercial, né? O lojista, o salista recebeu encomenda fora do horário, já pode notificar de uma vez. São públicos diferentes, eu estou falando de pessoas que precisam ser atendidas por pessoas diferentes, de perfis diferentes. Então, olha só como está linkado uma coisa com a outra. Se eu não identifico quem é o meu público que eu vou atender e não conheço o meu cliente interno, que é o meu público que eu coloco a mão de obra dele dentro do meu cliente, eles vão se bicar. Não vai dar certo. Tá? Então, eu acredito que identificar isso, esse perfil, o cenário, olhar para a coisa, o que eu tenho desse lado, que é o cliente, o que eu tenho desse lado, que é o meu cliente interno, que é o funcionário, que é o colaborador. Como que a gente pode criar uma conexão aqui, para que todo mundo fique harmonizado, em harmonia, na mesma sintonia, tá? Então, se eu entendi sua pergunta, acredito que essa seja uma das várias outras soluções, porque eu entendo que isso tem a ver com atendimento ao cliente. Sabe o que eu observo? O nosso tema é voltado à tecnologia, né, na área condominial. O nosso workshop, né, foi criado nesse pilar, né? O que eu observo desde ontem com o nosso convidado Júnior, né? Mas agora com você, assim, a tecnologia está batendo na porta de todo mundo. Não só da área mas está batendo latentemente, né? Assim, em todas as áreas, principalmente na área condominial, que a gente domina. Mas eu observei que capacitação, treinamento, comunicação, fica tudo ligado à tecnologia. Você pode ter a tecnologia, mas se você não desenvolver essa parte de capacitar o seu funcionário, né, de treinar esse funcionário, de ter aí voltado para o morador, ter uma comunicação assertiva com o morador, ter uma comunicação assertiva com o funcionário, não adianta, essa tecnologia assim não roda, não funciona. Na verdade, quando a gente fala de era 4.0, uma das coisas que estão acontecendo nessa geração é o avanço acelerado da tecnologia, né? Mas existem outras características nessa era, como a gente falou, da impaciência, das doenças psicológicas, né, voltadas para as questões psicológicas. A gente vê as pessoas muito aceleradas. Então, essa era 4.0 tem latente a questão do avanço tecnológico, mas ela tem outras características também. E aí eu percebo, com tudo que a Aline falou aqui, um pilar muito importante. Ao passo que a gente evolui tecnicamente, né, como ela falou lá, adorei essas etimologias aí das palavras, né? Ao mesmo tempo que a gente evolui tecnicamente, que está voltado para a tecnologia, eu vejo uma necessidade de evolução também na humanização, porque a tecnologia não veio para tirar a humanização. Embora exista aí a robótica e a grande discussão
né? Será que a gente vai virar os Jacksons, né, do futuro? Para os mais novinhos aqui, talvez não conheçam esse desenho, né? Mas para a gente conhece, lembra dos Jacksons lá, né? A gente tem uma necessidade também da humanização. E aí a gente entra em tudo aquilo que a Aline falou, né? Na capacitação, na linguagem, na comunicação, no que é justo, o que não é justo, né? No entendimento do equilíbrio entre o que a gente até tem direito de exercer, como descontar de um colaborador, de repente, um furto que aconteceu ali, mas se aquilo ali, se de fato, não é questão só de merecimento, mas se aquilo ali vai ser o melhor caminho. Então, eu percebo assim, e olha que a gente está no segundo dia, né, meninas, do nosso workshop, mas uma coisa que tem ficado bem, como a Lu falou, bem gritante a era 4.0, há uma necessidade de, principalmente a gente que domina um pouco mais, tem mais acesso. Verdade seja dita, né, gente? A gente sabe que existem muitas camadas sociais, pessoas que estão, infelizmente, muito aquém de algumas coisas que nós temos acesso. Somos privilegiados, sim, né, de certa forma. Então, percebo que exige de nós esse entendimento da necessidade da humanização para que a gente possa aproveitar o máximo que essa era tem a nos oferecer. A gente se distanciar muito desse fator humano pode ser crucial para perder o objetivo que é estar tão evoluído assim, né? Porque eu penso que a tecnologia ela vem trazer melhoria da humanidade, né? E eu ainda tenho essa esperança. Eu não sou tão filósofa como a Aline, nem tenho a capacitação técnica que ela tem, mas eu ainda não perdi, apesar das vezes a gente, difícil, mas eu ainda não perdi essa expectativa de que a gente precisa acreditar, assim como alguns filósofos acreditam, na humanidade, né? Porque a gente vive em humanidade, nós somos, né, seres humanos. Se a gente não acreditar em nós mesmos, na nossa espécie, nós vamos acreditar em quê, né? Então, eu vejo que esse é um ponto muito importante para a gente falar. E aí, Aline, para a gente já vai se encaminhando para o final, eu quero te agradecer por essas exposições muito boas, porque nos traz uma visão assim bem ampla de como se comportar, né? Muito mais do que a gente criticar o condômino, porque ele não está participando de algo que é extremamente importante para ele. Cabe a nós o dever de casa, como nós falamos nisso, de entender o porquê que ele não se sente parte pertencente àquele movimento, seja da Assembleia ou seja de outras coisas do dia a dia dos condomínios aí. E para finalizar, eu queria te perguntar quais são as dicas que você pode deixar para o nosso público, se você hoje fosse síndica. 3, não precisa se estender muito, mas 3 dicas assim, o que você adotaria para tentar trabalhar esse engajamento das pessoas, né? A comunicação já ficou bem claro para nós, mas assim, quais atitudes práticas, quais atividades, aliás, práticas que você colocaria? Recebi um condomínio, o que eu faria para tentar trabalhar esse engajamento principalmente eu acabei de chegar, né? Fui eleita hoje. Quais estratégias você adotaria para trazer esses condôminos para você? Acredito eu que o maior gerador de conexão e de captação, de empatia e de carisma seja o 1 a 1. Não tem como você conquistar a pessoa só remotamente. Isso é só Instagram e TikTok que faz. Desculpa mencionar o vizinho, Insta. Mas é 1 a 1 que vai trazer. Então, se você foi eleito recentemente como síndico, essa é a primeira dica. Tem que ir presencialmente no condomínio e conhecer quem são os seus condôminos. Não adianta não conhecer a infraestrutura física do condomínio, não adianta não conhecer a realidade financeira do condomínio, não adianta não conhecer as pessoas que residem ou que são proprietárias no condomínio. Isso, todo tipo de condomínio. Então, primeiro ponto, 1 a 1, tem que chegar junto, tem que marcar presença. Tá? Tem que ir junto, olhar no olho da pessoa, conhecer os detalhes importantes. Às vezes você não sabe, não tem um tratado sobre a pessoa, mas você sabe o nome dela, você sabe que o filho dela vem visitar ela uma vez por semana, uma vez por mês, você sabe que ela tem alergia a gato, ou você sabe que ela gosta do Corinthians, ou ficou feliz porque o Botafogo ganhou. Isso ganha as pessoas, tá? E eu não estou falando de demagogia, Rebeca, eu estou falando de envolvimento, tá? O síndico
também precisa se envolver com a comunidade que ele está representando. Ele é um representante daquela comunidade. Como que ele vai representar essa comunidade se ele não conhecer de verdade quem são essas pessoas? Tá? Então, a primeira seria essa aí. Segundo, promover eventos que façam com que as pessoas, os vizinhos, os fornecedores, prestadores de serviços e os próprios funcionários participem e se conheçam. Que tipo de eventos? Um almoço, um junta-pratos, vai ter Natal aí, né? Tem síndico que não compra um panetone para o funcionário, só porque é terceirizado, mas ele está ali te representando quando você está trabalhando, ele está ali abrindo a porta, fechando a porta e recebendo encomenda, etc. Tá? Então, promover eventos dentro da comunidade também é importante. Parece bobagem, mas a palavra comunhão, condomínio, tem tudo tudo a mesma raiz da palavra, que é a palavra comum. A palavra comum, lá do grego, traz essa luz para condomínio, comunhão, comunidade, é tudo a mesma raiz de palavra. Então, não tem como você ter uma comunidade, um condomínio, quer dizer, todo mundo está junto ali com o proprietário, e elas não têm afinidade, se não se conhecem. Então, promova eventos pelo menos uma vez por ano no condomínio. Vai te dar trabalho, mas você está ali para isso. Sinto te dizer, senão você não serve para ser síndico. Tem uma frase que diz assim, quem não nasceu para servir, não serve para ser servido. Então, o síndico, ele está a serviço, sim, da comunidade. E promover eventos também faz parte disso, tá? E a terceira dica, esteja apoiado com prestadores de serviços que também estejam engajados e comprometidos com o sucesso da sua gestão, tá? Não só com o sucesso do escritório, da empresa, não. Ele tem que estar, os profissionais têm que estar preocupados com o sucesso da sua gestão. E aí entra o seu poder de articulação, a sua habilidade em fazer parceiros, em estabelecer conexões com os profissionais da área, tá? Então, entendo eu que sejam essas três coisas que são, assim, e podem ser um bom começo. Eu conheço uma colega, né, da área, assim, em comum, acho que é colega de todas nós, que trabalha nessa linha e tem tido muito sucesso. Só escuto coisas boas da administração dela. E é por aí mesmo. Eu acho que ela está até presente aqui, a Cristina, a síndica Cristina. Eu observo o trabalho dela e é nessa linha aí, Aline, que você falou, que ela tem trabalhado e eu sou testemunha que tem dado certo a gestão dela. É importante também. É um trabalhinho. Dá trabalho. Mas é eu vejo a Cristina trabalhando. Mas é importante. É importantíssimo. Você tem que ter consciência de que você está ali para isso, sabe? Você está servindo ao condomínio, mas você está servindo aquela comunidade também. E vice-versa, todo mundo está ganhando, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, se você se envolveu com um determinado público, está prestando serviço para aquele público ali, não vai ficar a vida inteira ali com aquelas pessoas, você não vai ser síndico eternamente naquele mesmo prédio. Uma hora você vai ter que sair. Saia deixando saudade. Eu acho que esse é o maior tempero de um engajamento. Quando você sai deixando saudade. Porque as pessoas te usam como inspiração. Então, use a sua profissão, a sua presença no lugar como inspiração para as outras pessoas, né? Tem profissionais, que eu trabalhei em administradoras diversas, enfim, e eu costumo dizer que eu aprendi mais com os profissionais com os quais eu estabeleci parceria enquanto eu era funcionária, e trabalhei no setor de compras e suprimentos ainda, acho que isso dá mais conexão ainda, aprendi mais com esses profissionais do que com os cursos que eu fiz, né? Por quê? Porque eu me interessava em entender como a coisa funcionava, para que no dia que eu chegasse numa assembleia para levar uma pauta, por exemplo, precisa aprovar um bicicletário. Peraí, mas é qualquer bicicletário? Não. Deixa eu entender quais são os tipos, qual é o público que está nesse condomínio, quais são os modelos, em quanto tempo fica pronto, qual é a urgência desse prédio. Pronto. Aprendi aqui, vamos levar lá. Isso é muito melhor ouvido. Você tem que se preocupar em entender o que esses profissionais fazem, para você levar isso. Tá? E aí as pessoas se identificam com o seu trabalho e elas se reconhecem no serviço que você está entregando dentro do prédio, dentro do condomínio. Exatamente. Sempre vai ter um ou outro, né, que te critica, mas todo mundo... a gente também, quando está num... Eu falei recentemente para uma colega o seguinte... Quando a gente está num cargo de liderança, a gente tem que aprender a ouvir críticas e filtrá-las.
Aquilo que faz sentido para a gente ouve, repensa, vê se eu consigo modificar ou melhorar a médio, a curto, a médio, a longo prazo. E aquilo que não faz sentido, eu coloco de lado. Mas a gente tem que entender que a gente vai ser criticado. Diferente não é numa gestão. Então, vai existir aqueles que vão te criticar, mas também, se você trabalhar bem o seu engajamento com essas dicas que você deu maravilhosas, gente, essa live tem que subir, ficar gravada, mandar para todos os síndicos, porque foi perfeito, esse posicionamento seu perfeito. Eu vejo, eu já trabalhei e trabalho com pessoas que perguntam assim, e como que tá tal coisa? Não sei, como que você não sabe? Se é aqui no escritório, lá no escritório, a gente tem uma prática que eu adotei ao longo do tempo, se não foi do dia para a noite, a gente vai aprendendo, como você falou, a gente vai aprendendo a melhorar o nosso dia a dia. Toda vez que eu recebo um condomínio agora, eu leio a convenção e regimento. Eu não deixo para ler a convenção e regimento quando eu tenho que notificar. Eu consigo fazer, recebi o cliente hoje, fechei o contrato, chegou a documentação, consigo fazer hoje? Muitas vezes não, porque eu tenho os compromissos ali para entregar. Mas eu leio o regimento e convenção, às vezes leio mais de uma vez, e às vezes a gente acha, principalmente as convenções antigas, né, umas pérolas, mas para eu já conhecer aquele condomínio, eu não deixo para quando eu vou fazer uma notificação ou quando eu vou preparar a defesa, salvo se eu estou recebendo um condomínio especificamente para fazer uma defesa e eu tenho um prazo curto, aí eu vou ler para aquele fim. Mas eu começo a conhecer ali o meu condomínio para eu saber o que você falou, o público que eu estou trabalhando, porque eu vou receber uma ligação, via de regra eu vou receber um e-mail, via de regra eu vou ser perguntada na assembleia de uma outra questão, e as pessoas gostam de pegar a gente às vezes no pulo, até para saber se a gente está se identificando com aquilo. Não é nem para nos atrapalhar, é para nos testar, para saber, será que eu posso confiar mesmo nessa advogada no que ela fala? Ela está entendendo? Então, se eu não conheço a realidade dela, como é que ela fala assim, você não conhece minha convenção, você vai conhecer todas as leis? Exato. Então, é uma prática que eu adotei, que eu fui aprimorando, e a gente cada dia vai melhorando, mas é muito importante você conhecer o seu cliente para você poder trabalhar. Então, já vamos deixar aqui o recado, o merchan para mandar para os nossos colegas, porque, de fato, essas dicas que você deu são muito importantes. E se as pessoas começarem a conseguir, se elas colocarem somente esses 3 passos, e associado a esses 3 passos, trabalhar a melhoria da comunicação contínua, eu tenho certeza que ela vai poder não aproveitar, talvez ela não consiga aproveitar tudo que o mercado dispõe de tecnologia por questões de custo, mas aquilo que ela consegue trazer para dentro da previsão orçamentária dela, para dentro da realidade financeira dela, ela vai ter uma melhoria muito maior, um consumo muito melhor disso que ela trouxer se ela trabalhar esses passos, né, do que simplesmente inflar a sua previsão orçamentária, o seu exercício orçamentário com coisas que você não sabe nem se estão trazendo ou não retorno. E aí, para fechar, eu queria deixar uma dica e depois a gente já vai partir para as nossas despedidas. É o seguinte, de tempos em tempos, avalie tudo aquilo que você trouxe de tecnologia para dentro do seu condomínio, se realmente está condizente com a realidade daquele momento. Por exemplo, vocês deram, a Aline falou, a Lu falou sobre a questão do sistema de acesso. Às vezes você trouxe um sistema de acesso para o seu condomínio que não engajou com a comunidade. E existem diversas formas de acesso que são tão seguras. Tem os facial, digital, ou a própria identificação no 1 a 1 ali. Você tem que entender também se o que você trouxe para dentro, é claro, que preservando os investimentos que você fez, né? Isso é óbvio, você não fez um investimento, de repente vai tirar tudo do lugar e jogar fora, mas faça uma análise se aquilo está de fato condizente com um momento que a sua comunidade se encontra. Porque às vezes também você está mantendo qualquer sistema, estou dando um exemplo aqui do acesso, né? Você está mantendo um sistema de acesso, por exemplo, um sistema de segurança, que é falho, que é obsoleto, que não é mais a cara daquela comunidade, entendeu? Não faz mais sentido para aquela comunidade. Então, eu acho que também a gente, às vezes, fazer o trabalho de reflexão, de análise, né, de tudo que acontece dentro de uma comunidade é muito importante para a gente aproveitar de forma mais produtiva aquilo que o condomínio já adquiriu. Meninas, eu quero agradecer a Aline, eu quero agradecer você. Gente, eu quero fazer todas as lives que eu vou fazer agora, eu vou te mandar as palavras para você me falar o significado delas, entendeu? Tá bom. Porque a gente já vai começar,
isso vai direto ao ponto, já facilita, né, Lu? A nossa. Exatamente. Não precisa ficar fazendo rodeio, já vai logo conhecer o significado das palavras. Adorei isso. E quero te agradecer, porque você dispôs seu tempo, né? E trouxe esse conhecimento enriquecedor, né? Porque foi enriquecedor. Tenho certeza que quem tem uma visão um pouquinho empreendedora vai aplicar algumas dicas que você trouxe aqui, vai melhorar o seu atendimento. E, Lu, eu já vou deixar com você para você fazer as despedidas de hoje. Só deixar avisado aqui para o pessoal que nós vamos amanhã estar às 20 horas, novamente, recebendo aqui a Paula para falar também sobre planejamento. Aí a gente vai entrar, Aline, mais especificamente nisso que você trouxe para nós, essas dicas com a Paula. E estamos aqui nessa jornada até sexta-feira, né, Lu, às 20 horas, para falar de pilares tão importantes que nós não podemos negligenciar nessa geração que nós estamos vivendo. E também deixar o convite aqui lá no nosso link da comunidade, aliás, no nosso perfil da comunidade, tem o link para a nossa comunidade no WhatsApp. Tem muita coisa bacana que a gente tem disposto lá. E quem tiver na comunidade no dia 15 de janeiro vai estar recebendo um kit maravilhoso, que agora eu vou passar para a Aline fazer a revisão etimológica dele. Que eu não aceito não, entendeu? Para um kit maravilhoso de alguns documentos que você pode começar e cair de paraquedas num condomínio. Estou me capacitando, eu já me capacitei, mas ainda não tenho meus modelos próprios. A gente quer te entregar esse presente no dia 15, mas só para quem estiver lá na nossa comunidade e de forma gratuita, né, Aline e Lu? Quando a gente começou, quem dera que alguém tivesse pego na nossa mão e nos ajudado a caminhar para estar aqui tantos anos depois. Foi muito suor. Lu, a palavra está com você, pode fazer as despedidas e vou deixar você encerrar hoje a nossa live. Eu tô aqui sonhando, sabe? Eu ando muito com você, Rebeca, eu fico sonhando. Sabe o que passou pela minha cabeça agora? Ai que bênção. Não, imagina, um workshop presencial com essas colunistas que nós temos na comunidade. Quem sabe o ano que vem, né? Temos. Imagina, só imagina. Ano que vem vamos fazer 5 anos. Temos projetos aí. Né? Sim, vendo vocês conversando aqui, essa participação maravilhosa da Aline, eu fiquei assim, sonhando, imaginando, sabe? E sonhar é poder, né? A gente busca, né? O sonho a gente tem que buscar. A gente sonha primeiro, depois a gente busca. Aline, agradecer pela sua presença. Amanhã vamos estar aqui com a Paula, que vai ser muito rico também o conteúdo com ela. Tenho certeza que quem está presente aqui vai amar também estar participando com a gente. E é isso, vamos descansar, que amanhã temos mais um dia bem produtivo e à noite estamos aqui juntas de novo. Um beijo para todos e boa noite. Boa noite. Boa noite, Aline. Quer se despedir? Quero. E eu voto para que esse evento presencial aconteça no município da Serra. Tá? Então, eu quero no município Serra da Serra ganhando. Né? Tá? Eu só preciso para fazer ele na Serra, Aline. Ó, a Gilise está aí, tá até agora. A Gilise também pode nos ajudar para fazer ele na Serra. Eu só preciso de uma coisa, um espaço que caiba pelo menos 150 pessoas na Serra, né? Porque eu não trabalho alto. Coisa, o mesmo trabalho que eu tenho de sonhar pequeno, eu tenho de sonhar grande, entendeu? Então, assim, ó, nós estamos só precisando de um lugar que caiba 150 pessoas na Serra, e aí quem sabe? A Gilise já está apoiando, nós já temos um apoio. É isso aí. 2025 é nosso. Essa maior dificuldade a gente vai conseguir resolver. Rápido. Glória! Meninas. Já tá, CDL da Serra. Tchau, beijo. Beijo, até a próxima. Tchau.